Falar sobre uma advertência. Dentro dos tópicos de esboços, ficaria dentro de doutrinas e heresia. Então, os irmãos têm costume de ver minhas pastas de esboços ali no escritório. Eu tenho algumas mais em casa, mas temos os tópicos, onde cada mensagem se encaixa e por onde ela vai estar se desenvolvendo. Então é uma mensagem doutrinária, mas dentro de área de heresia. E o tema da mensagem é cuidado. Cuidado. Falso profeta. E o texto está em Deuteronômio, capítulo 13, do verso 1 ao 5. Então, pegue sua Bíblia. Deuteronômio é o último livro que Moisés escreveu, capítulo 13, o verso 1 ao verso 5. Aqueles que podem, em reverência à palavra de Deus, colocar em pé, os convido. Se você precisar, temos no projetor, mas se você vê alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. A palavra de Deus fala assim: quando o profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado porque nós temos escrito e todos puderam ler na sua própria Bíblia. Nós oramos para que o Senhor nesta noite fale aos nossos corações através da tua palavra, não através de experiências, não através de sonhos ou de prodígios, mas através da tua palavra. Por isso nós oramos ao Senhor, por isso nós pedimos a ti e oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode sentar? Nós estamos diante de um capítulo que transborda de princípios importantes. Diante de um texto como este, nós não devemos tentar enfraquecer a força do texto, ou enfraquecer tamanha advertência que a Escritura nos traz. Muitas vezes vamos tentar nos esquivar de um lado para o outro, dizendo que tal texto não se aplica aos cristãos. Se trata da Torá de Deus dada ao povo de Israel. E o alcance meramente de textos como estes devem ser para aquele povo, bem como a sua aplicação. Não devemos esquivar.
quando nos deparamos com textos como estes, ou como este, não temos que ter dúvidas que a primeira aplicação sim se aplica ao povo de Israel. Mas a Bíblia nos fala também mais sobre o que estes textos trazem a nós cristãos, os seus ensinamentos. Olha Romanos 15:4 que Paulo registrou: porque tudo o que dantes foi escrito, o que Moisés e os profetas escreveram, para o nosso ensino foi escrito. O que nós temos no Velho Testamento foi escrito para o nosso ensino. É importante? Sim. Para nosso ensino, sim. Quanto mais estudamos tais ensinamentos, nós descobrimos a sua importância não só para a igreja, não só para os judeus, mas para todas as pessoas, porque são importâncias universais. Neste texto, Deus demonstra ao povo de Israel a sua preocupação com os falsos ensinos e a falsa influência religiosa. Todos sabemos a facilidade que o coração humano tem de ser extraviado por todas as coisas que têm um aspecto de sinais ou de milagres, especialmente quando estão ligados à religião. O coração humano é fascinado por coisas sobrenaturais. Isso não aplica somente ao povo de Israel. Isso também se aplica muito bem nos nossos dias. O ser humano se sente atraído por qualquer coisa que quebre as chamadas leis da natureza. Esses dias, eu fui visitar com alguns dos nossos jovens, e nós chegamos na casa e nós estávamos ali falando de Cristo. Eu evangelizei, a família aceitou Cristo como Salvador, mas no meio deste caminho, uma criancinha, ela sai e fala assim: pastor, pastor, pastor. Eu disse: que foi? Eu fui curada, Deus me curou. Eu disse: amém, Deus é bom. Eu disse: que você tinha? A mãe sai então e fala: pastor, ontem nós fomos num culto, nós sentamos na igreja e tinha um pastor visitante, e ele olhou para o meu filho e disse: você tem uma enfermidade mortal, você tem uma enfermidade que está dentro de você e você vai morrer com esta enfermidade. E eu preciso fazer uma oração forte. A mãe disse: ele fez uma oração forte, pastor. E trouxeram aquela criança à frente. Diz que ficaram mais ou menos uma meia hora, aquele tanto de homem colocando a mão nela, determinando e expulsando. E termina aquele pastor, então olha para aquela criança e diz: você está curada. Eu disse: vocês chegaram sem saber que tinha uma enfermidade. Vocês descobriram que tinha uma enfermidade. E vocês saíram sem enfermidade. Uau! Muitas pessoas se esquecem de textos como estes que nós lemos. E por causa disto, o povo de Israel está sendo alertado por Deus. Deus não está falando de profetas levianos como este. Deus está falando que irá surgir pessoas que irão fazer sinais e maravilhas, que irão conseguir iludir o povo.
um truque de terceira categoria como este. Você chega curado e sai doente, de repente você recebe a cura e volta para casa curado. Prova que você tinha uma doença. Não tem como. Prova que você foi curado. Não tem como. Então a primeira lição que nós devemos tomar, cuidado. Um falso profeta é como eles agem. Sabe o que nós aprendemos aqui? É que eles se levantam aonde? No meio do povo. Olha o texto, verso 1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio, não é pessoa estranha. Satanás, ele tem trabalhado em todos os tempos, pois ele está preparando o terreno para que o iníquo, o anticristo, se levante. E a Bíblia nos diz que o mistério da injustiça, ele já está operando. Olha 1 Tessalonicenses 2,7, porque já o mistério da injustiça opera. Satanás está operando com o seu anticristo. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Satanás não perde tempo, ele está trabalhando, e ele está no meio do povo. Jesus alertou os discípulos contra o mesmo gênero de influência. Pessoas iriam se levantar no meio como falsos profetas. Falsos profetas é porque aqueles que conhecem a verdade sabem que eles não são profetas verdadeiros. Olha Mateus 24, verso 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhes dei crédito. A mão de Deus está neste lugar. Cristo está neste ministério. E coisas assim estão sendo ditas nos nossos dias. Porque falsos cristos surgirão, ou porque surgirão falsos cristos. E falsos profetas farão tão grandes sinais e prodígios. Grife isso na sua Bíblia. Farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os... Não é coisa dessa categoria, não. As pessoas que serão usadas por Satanás, elas estão no meio do povo. Não serão estranhas ao povo, porque senão as ovelhas correriam fácil. Não são pessoas que têm um formato de rosto diferente, com umas guampinhas. Não usam roupas extravagantes. Não tem uma voz estranha. Não. São pessoas que expressam confiança e passam uma aparente segurança. Se levanta no meio do povo. Agora, se essas pessoas, falsos profetas, vão se levantar no meio do povo, o que elas irão fazer para ganhar a confiança das pessoas? Sabe o que elas vão fazer? Elas irão produzir sinais e prodígios. Olha o texto. E te deram um sinal ou prodígio. Mas não para aqui. É vírgula. E suceder. O negócio vai acontecer. O tal sinal ou prodígio. Nós sabemos que coisas assim vão acontecer na tribulação. Satanás vai estar energizando o falso profeta e o falso anticristo, ou o anticristo, o falso Cristo. E esses sinais vão ser vistos. E Apocalipse, capítulo 13, verso 13, nos fala daqueles dias, mas como um alerta para os nossos dias. Diz, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra.
que maneira? À vista dos homens. Uau! Não para por aí. Olha só o que eles poderão ainda fazer. 1 Tessalonicenses 2:7. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Pastor, então quer dizer que as pessoas que são energizadas por Satanás, elas podem fazer tamanhos sinais e prodígios? Sim! Mas vai além. Coisas assim, o ser humano é capaz de produzir. Mateus capítulo 7, verso 22 e verso 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome? Ou em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas? No nome de Jesus. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Embora Mateus 7, 1 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13 são textos que estão relacionados à tribulação, nós sabemos disto, mas servem para mostrar que sim, é possível que tais coisas aconteçam nos nossos dias, e que são passíveis de serem produzidas por homens nos nossos dias. É possível. Em Londrina, nós estávamos na casa do pastor Rômulo e um senhor trouxe uma fita, um VHS. Você lembra daquele fitão que colocava um DVD? Né? DVD não, era videocassete. Quem lembra do videocassete? Você está baixando a mão, você já sabe o que era. Você alugava a fita na sexta para entregar na segunda, eu lembro disso. Ele levou a fita. E lá tinha um desses curandeiros. E ele começava a colocar a mão aonde tinha enfermidades. Então, se era nas costas dos homens, ele passava a mão, até que ele tirava o tumor na mão, entregava o tumor na mão da pessoa. Então, se a mulher tinha o tumor na mama, cercava com uma toalhinha, né? Ele colocava a mão e tirava o tumor na mão, entregava para a pessoa. Se não tinha tumor, ele produzia tumor também, entregava o tumor que você não tinha na mão, porque você podia ter um tumor também. Pastor Daniel Johnson, ele olhou aquilo e disse: eu sei fazer isto. E para quem não sabe, todas as vezes que o pastor Daniel Johnson vai para os Estados Unidos, ele faz o curso de quê? De mágica. Ele tem todos os tipos de mágicas que você pode imaginar. Quem já foi em acampamento do pastor Daniel sabe que ele faz mágica, ele gosta. Quarta-feira na igreja sempre tinha uma mágica antes da mensagem, aplicação para as crianças, truque de mágica. Ele saiu um pouquinho e voltou. Ele começa a passar a mão nas minhas costas. Ele disse: você sabia que você tinha um tumor nas costas? Não. E depois ele fala assim: está aqui o tumor. O senhor me curou? Você não tem mais o tumor, eu tirei. Ele explicou. Ele colocou chiclete na mão. Você olhou a mão? Rosinha de chiclete, não dá para ver. E tem chiclete de todas as cores. Você esparrama ele na mão. Você começa a passar nas costas. As costas, o lugar mais limpo que nós temos, não é? Você começa a passar chiclete com sujeira das costas. De repente fica aquela bolinha, que cor? Pretinha. Vai, chega em casa, peça um pouquinho fazer assim nas suas costas. Com chiclete ainda.
Irmãos, isto é fácil. Deus está dizendo que é muito além disto. Não é um truque básico, barato de magia, que Deus está falando que esses falsos profetas vão fazer. A Bíblia está dizendo que esses falsos profetas serão capazes de quebrar as leis da natureza, possível de trazer fogo do céu. Uau! Não um truque barato desse. Mas eles estão no nosso meio, eles vão fazer sinais e prodígios que vão acontecer. Mas por que eles vão fazer isso? Porque eles querem ensinar um novo ensinamento. Eles querem colocar coisas novas. Eles querem mudar alguma coisa. Olha o verso 2. E suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. O ser humano, ele se torna vulnerável quando se deixa seguir, ou deixa de seguir a verdade, para seguir o engano. Grave isto. O ser humano se torna vulnerável quando deixa de seguir este livro para seguir o engano da injustiça. Nós não podemos ser guiados pelas nossas emoções. Nós devemos ser guiados pela nossa razão. Romanos 12 nos fala que o nosso culto é um culto racional. Olha 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2,10. E com todo o engano da injustiça para os que se perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidades. Seus ensinamentos ferem a verdade da palavra de Deus. Tais profetas ensinam mentira, ferindo princípios básicos da Bíblia. E ferindo princípios básicos da Bíblia, eles estão impedindo pessoas de serem salvas. As pessoas que caem nos seus laços, no seu engano, ficam cegas, ficam embaraçadas. A Bíblia nos fala que durante a tribulação, tais pessoas que tiveram a oportunidade de aceitarem a Cristo, na época presente, na dispensação presente, e não aceitarem, serão entregas ao erro, para que creiam na mentira. Nós não estamos falando sobre ensinamento de roupas, ou se é certo beber ou não beber, ou se é certo ir no culto ou não ir no culto. Nós estamos falando de princípios fundamentais da salvação. Se a salvação é pela graça ou pelas obras. São estes fundamentos que estão sendo questionados por tais homens, que ensinam a mentira. Por que ensinam a mentira? Para que pessoas não sejam salvas. Mas eles fazem o seu showzinho teatral, e as pessoas ficam mais fascinadas no show teatral do que se renderem a Cristo. A segunda lição que nós tiramos com Deus, no cuidado, é um falso profeta, é a advertência de Deus. Pastor, o que fazer? A Bíblia fala: não ouvir tais palavras. Olha o verso 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos.
Deus não disse: olha, ignorem. Ou Deus não disse: não acreditem no que estão ouvindo. Não acreditem. Não. Deus não falou também: debatam. Debata com ele. Não foi isso que Deus disse. O que Deus disse? Não ouçam. Deus está dizendo isso, sabe por quê? Porque o coração humano não tem nenhuma possibilidade de resistir à influência de sinais e prodígios feito no mais profundo, mortífero erro. O coração será abalado por tais homens, se nós dermos ouvidos. A Bíblia nos fala que haviam magos no Egito, e estes magos, eles eram capazes de fazerem os mesmos sinais que Moisés fez. Não eram homens de Deus, mas homens que foram capazes de fazer os mesmos sinais que Moisés fez. Transformaram as suas varas em quê? Em cobra. Fizeram as águas se tornarem em quê? Em sangue. Fizeram dos rios saírem rãs. Não se engane. Não deem ouvidos. A Bíblia nos diz também que até mesmo se um anjo do céu viesse aqui hoje, ou um dos profetas aparecesse aqui hoje, e pregasse uma vírgula fora do que está aqui, nós deveríamos considerar como anátema. Olha Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, se alguém falar alguma coisa fora do que está anunciado, está aqui escrito, seja o quê? Anátema. Não deem ouvidos. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, alguma coisa que não está na Bíblia, seja o quê? Anátema. Se o inimigo não é ouvido, dificilmente chegará ao coração. Sabe por que Satanás tentou Eva? Porque ela deu ouvido. Conversa mole, ó. Deu ouvido. Sabe qual voz nós devemos ouvir? João 10,4 fala: e quando tirar para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhecem a sua voz. O verdadeiro filho de Deus sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. Sabe, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz. Pastor, não é para ouvir? Não! E se eu ouvir, teu coração vai ser infectado com aquilo, e você vai começar a ter dúvidas em certas coisas, porque coisas podem acontecer. Satanás é astuto, até fogo do céu pode cair. As cobras se tornaram cobras, as varas, as rãs surgiram, o sangue do rio foi vermelho. Cuidado. Mas por que Deus permite, pastor? Por que Deus permite isso acontecer? Sabe por quê? É uma prova. É uma prova. Deus permite que tais coisas aconteçam para aprovar os seus. Olha a continuação do verso 3. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova,
para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Como pode alguém amar a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e não obedecer à palavra de Deus? Tem como? Tem como você dizer que ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e não obedecer à palavra de Deus? Tem não. Tem não. Porque Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com o resto da sobra do seu tempo. É assim? Ou nos domingos à noite na igreja, domingo de manhã, na quarta-feira, é assim? Não. Quando me buscardes todo o vosso coração. Irmãos, a palavra de Deus, este livro, é a única coisa capaz de dar força e a possibilidade de vencermos as artimanhas satânicas, porque as suas artimanhas satânicas são capazes de enganar com o quê? Sinais e prodígios. Não é a destreza, não é a inteligência ou o poder da inteligência, não é o alcance mental, não é a extensão da cultura. Todas estas coisas são perfeitamente impotentes nesta presa dos ardis da maquinação de Satanás. Somente este livro é capaz de nos dar sabedoria para vencermos tais provas. O mais gigantesco intelecto humano tem de cair como presa fácil na astúcia da serpente. Mas sabe o que é gostoso? O mais novo crente, o mais recém-nascido na fé, é capaz de vencer provas deste tamanho, se crer e amar a verdade. Jesus foi tentado por Satanás. Só que às vezes nós passamos por cima e nós não olhamos os sinais e os prodígios. Satanás levou Jesus a um alto monte. Como é que Satanás levou Jesus no alto monte? Como é que? Sinais e prodígios. E ofereceu a Jesus tudo, se ele se prostrasse e o adorasse. Sabe o que Jesus falou para Satanás? Olha lá, Mateus 4:10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Não foi uma revelação ou um sonho, porque está escrito. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você pode vencer a prova? Sim, todos podemos. Sabe qual é o método que o povo de Israel estava escutando de Moisés para vencer a prova? É não ouvir. Não ouça, porque é uma prova de Deus. Não ouçam. Saiu daqui, não ouçam. Terceira lição da advertência de Deus: cuidado, um falso profeta. Deus é confiável. Deus é a pessoa mais confiável de todo o universo. Olha o verso 4. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e vos achegareis. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós devemos andar após quem?
Após os nossos pensamentos? Após a opinião dos outros? Ah, pastor, a minha avó falou. Ah, o meu pai falou. A minha mãe falou. Falou o que está na Bíblia? Não. Todo falso profeta, sabe o que ele mais deseja? É que nós não andemos após o Senhor. Por que ele quer que nós não andemos após o Senhor? Porque nós vamos nos tornar presas fáceis. Deus está dizendo que Ele precisa ser o nosso guia. Salmo 23, verso 2 fala: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me, diga alguém, mansamente, a águas tranquilas. Deus nos guia mansamente. Sabe para onde Ele nos guia? Pelos caminhos da justiça. Olha o verso 3: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Nos guia. Nos guia. Quando nós vamos para as conferências, normalmente nós saímos da frente da igreja e nós vamos para ou Goiânia, ou Canedo, ou Novo Mundo. E normalmente eu sou o guia. Irmãos, incrível que pareça, vai um atrás do outro certinho. Vai? Vai não. Agora, tragam isso para a realidade espiritual. Na vida cristã, quem é o nosso guia? Deus, Jesus Cristo. E nós fazemos da mesma maneira. Nós achamos que temos um caminho melhor. Não é esse caminho mais rápido. Nós emburramos porque está rápido demais. Ou emburramos porque está devagar demais. Quem é o guia? Se é Deus, quem está no controle é Deus. Amém ou não? Como filhos de Deus, nós não podemos tomar os nossos próprios caminhos. Precisamos ser guiados pelo Senhor em todas as decisões das nossas vidas. Não é nós concedemos, não é nós escolhemos as decisões e Deus tem que nos abençoar. Não! Deus tem que nos mostrar qual é a melhor decisão. E nós vamos fazer qual é a melhor decisão de Deus. Ele é o nosso guia. Segundo, devemos temer ao Senhor. Sabe que qualquer falso profeta quer? Que você não tenha temor. O falso profeta quer que você não tenha temor de Deus. Por quê? Porque você se torna uma presa fácil. Olha o Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da... Se você não temer a Deus, você vai ser o quê? Uma pessoa não sábia. Bom entendimento tem todos que o cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Muitas pessoas, elas entendem a palavra temor como sendo uma palavra traduzida por medo. Pastor, eu tenho que ter medo de Deus? Não. Você precisa ter uma posição de respeito a Deus. É uma submissão a Deus. É sujeição. É a preocupação de não ferir as leis de Deus. Isto é temor. É submissão. É se sujeitar. É ter uma atitude respeitosa. Esses dias eu perguntei para uma criança: você obedece a seus pais? Ela disse sim. E eu gosto de criança que você pergunta, ela fala o quê? Ela fala tudo. Ele disse: você obedece a seus pais? Sim. E por que você obedece? Ela disse: é porque eu tenho medo das consequências da desobediência. Sim, amém. Amém. Se eu lhe perguntasse hoje: você obedece a Deus? Qual seria a sua resposta? Você teria resposta? Os seus
sábios, a Bíblia fala, os sábios cumprem os seus mandamentos. E o princípio da sabedoria é o quê? Temor de Deus. Terceiro, devemos guardar os mandamentos do Senhor. Sabe o que o falso profeta deseja? Que você não conheça este livro. Sabe o que eu fiz esses dias? Nos jovens, não foi no último encontro de família, espada ao ar. Falei assim, abra sua Bíblia em Macabeus, 1, 2, 3 já. E o pessoal começou. E daí sempre tem uns bocudos, né? Não tem na Bíblia, pastor. Sabe que o falso profeta mais deseja? Que você não conheça isto. Que você não guarde isto. Por quê? Você se torna presa fácil. Irmãos, eu conheço pessoas que têm mais tempo de igreja que eu e não sabem os livros da Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não sabe nem os livros do Novo Testamento. Pastor, onde é que fica? Está no Velho ou no Novo? O que você faz na igreja? Vai passear, desfilar de moda? Olha o que a Bíblia nos fala em Salmo 18, verso 21. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Todo cristão precisa conhecer a Bíblia, de capa a capa, não a capa, mas o conteúdo que está lá dentro. Porque a Bíblia tem resposta para todas as indagações. Sabe por que você está passando às vezes por luta no seu relacionamento conjugal? Porque você não obedece à Bíblia. Sabe por que você passa a luta com seus filhos? Porque você não obedece à Bíblia. Se você cumprir isso que está ali, ó, você faria as coisas certas, mas você é cabeção. E deixa eu corrigir, nós somos cabeções. Achamos que temos um caminho melhor, não obedecemos à Bíblia. Esta semana, um professor de escola dominical da igreja de Goiânia me disse, um professor de escola dominical dos adolescentes, me disse, pastor, eu ofereci uma caixa de bombom para os adolescentes que soubessem o nome dos livros da Bíblia. Eu disse para ele, quantas caixas de bombom você teve que dar? Ele me disse, pastor, incrível que pareça, eu não dei nem uma. Eu fiquei calado, porque eu pensei, e se eu oferecesse uma caixa de bombom aqui hoje à noite, quantas eu teria que dar? Será que chegaria a 10% da igreja? Como salvos, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração e sermos obedientes à sua lei, e não um transgressor da lei. Um transgressor da lei nós não podemos ser. Irmãos, eu conheço pessoas que conhecem todas as minisséries, conhecem todas as novelas, livros, conhecem todos, mas não sabe nada da Bíblia, nada. Conhece todos os postulados da teoria da evolução, mas não conhece os princípios da criação, do criacionismo. Conhece todas as leis físicas, sabe fazer até equação de segundo grau. Você está rindo porque tem gente que não sabe fazer. O Ed está ali dando risada, né? Quem não sabe, pastor? Tem gente que não sabe fazer. Irmãos, e Bíblia? E Bíblia? A minha avó não sabe fazer equação de segundo grau. Minha avó nem sabe que tinha postulado da criação ou da evolução. Mas tenta enganar ela com a Bíblia. Quarto, devíamos ouvir a voz de quem? Do falso profeta nós já escutamos, não devemos ouvir.
mas devemos ouvir a voz do Senhor. Sabe que tudo um falso profeta deseja? É que você não ouça a voz do Senhor, porque você vai se tornar uma presa fácil. Você sabe distinguir o que é voz de Deus e voz do falso profeta? Sabe? Você sabe distinguir o que é de Deus e o que é do falso profeta? Olha João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Esses dias, você deve ter visto na mídia, uma pessoa ligou na casa e disse: minha filha, é o papai. Quem? Papai. Papai está aqui, o papai quer falar contigo. Papai? Sim. Você não está conhecendo a minha voz? Não. Não é a voz do meu pai. Não é a voz do meu pai. Uma pessoa tentou se passar por pai. E a criança: não, não é a voz do meu pai. Não, sai aqui fora, é o papai. Não, não é meu papai. A voz não é do meu papai. Você conhece a voz de Deus? Você conhece a voz de Deus? Muitos vão dizer: pastor, mas Deus me falou em sonho, Deus me mostrou uma visão, Deus me mandou. Mas você realmente conhece a voz de Deus? Onde é que nós temos a voz de Deus? Aqui, ó. Saiu daqui é o quê? Anátema, maldito, do diabo, doutrina do diabo. Quinta, devemos servir ao Senhor. Tudo que um falso profeta quer é que não sirvamos ao Senhor. Por quê? Uma pessoa que não serve se torna presa mais fácil. A igreja de Tessalônica era uma prova de transformação. Olha o verso 9 do capítulo 1. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. A transformação foi tamanha que por todos os lados era dito a história: não existe crente como eles. A transformação foi visível. O jeito de falar mudou, o jeito de pensar mudou, o jeito de agir mudou. Por quê? Está ali, ó. Vos convertestes a Deus. Mudaram de direção. Não é mais como o mundo. Nova criatura sou, as coisas velhas ficaram para trás. Ficaram para trás. Irmãos, eu conheço pessoas que seguem a preguiça. Você pede alguma coisa para ele: eu estou cansado. Servem a preguiça. Eu conheço outras pessoas que servem o dinheiro. Não posso porque tem que ganhar dinheiro. Tudo está ligado a dinheiro. Você vai vir no culto: não, pastor, tem que trabalhar, né? Tem que ganhar dinheiro para pagar as contas lá de casa. Tudo é o dinheiro. O outro serve o serviço. Você vai participar? Não, não posso porque o serviço, né, pastor? Tem que trabalhar, né? O senhor sabe, está difícil agora, né? Serviço, tem que trabalhar. Outros, o cônjuge. Nós vamos lá: não, meu cônjuge não deixa. Vou fazer visita na terça-noite. Não, não posso porque minha esposa não deixa. Podia não deixar, né? Ó, não pode mais fazer visita na semana. Por quê? Eu quero você só para mim. Alguns servem o filho. Não, não posso fazer porque eu preciso ter tempo com os meus filhos, pastor. Outros servem os pais. Outros deixam de servir a Deus. Mas nós devemos servir a quem? Ao Deus vivo e verdadeiro. Existe um ditado que diz, ditado, não é bíblico,
Mas você pode marcar lá no finalzinho assim que tem utilidade. Mas não é Bíblia. Mente vazia, oficina do... Conhece esse ditado? É um ditado popular. Nós poderíamos dizer: um crente que não serve, serve ao diabo. Um crente que não serve, serve ao diabo. O que o diabo quer? Que nós sirvamos? O que um falso profeta quer? Que nós sirvamos? Não. Você tem servido a Deus? O que você tem feito? Por fim, devemos nos chegar ao Senhor. Sabe o que um falso profeta deseja? É que você não se achegue ao Senhor. Não se achegue ao Senhor. Minha filha tem diabetes. Os irmãos sabem disso, todos sabem disso. A Cláudia tem Crohn. Qualquer momento eu posso perder as duas. Qualquer momento. Com essa greve de caminhões, eles estão chegando a insulina nos supermercados aí, nas farmácias, né? Quando chegar o remédio da Cláudia, não tomou o remédio, qualquer momento pode zangar o negócio. Elas podem morrer. Essa semana a taxa deve estar 480 e poucos. Tem dia que fica 600, tem dia que fica 30. Mas ó, para a morte é ó. Facinho. Todo dia eu me achego a Deus. Todo dia eu me achego a Deus e agradeço: Senhor, obrigado porque a Evelyn tem diabetes. Senhor, obrigado porque a Cláudia tem Crohn. Obrigado. Porque essas coisas fazem todos os dias eu lembrar do Senhor para me achegar a Ti. Você precisa de uma enfermidade na sua vida para lembrar de Deus? Tiago 4,8 fala: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Sabe o que é uma pessoa de duplo ânimo? É aquela pessoa que está conversando contigo aqui, calminha, de repente: o que foi? Nada. Dupla personalidade. Já ouviu falar pessoa de dupla personalidade? Na tua frente é de um jeito, pelas tuas costas é outro. E vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Conta uma historinha. No instituto nós contávamos essa historinha. Você deve conhecer a historinha. Tinha uma ovelhinha perto das outras ovelhinhas. Só que aquela ovelhinha saiu do meio das outras ovelhinhas e ficou 99, e uma saiu a vagar. Abandonou as ovelhas, abandonou o pasto, abandonou o seu pastor. Só que passou um tempo, o que aconteceu? O pastor sentiu falta da ovelhinha. Ô ovelhinha custosa. E os custosos sempre são os custosos, já notaram? O pastor fala assim: tá tarde, o WhatsApp dela não está chamando, vou atrás da ovelhinha. E a história conta, irmão Nilson, que o pastor sai atrás da ovelhinha, vai pelas montanhas a vagar atrás da ovelhinha. E de repente o que ele encontra? A sua ovelha despedaçada, só os pedaços. Por quê? Porque os lobos a devoraram. Há muitas ovelhas sendo devoradas por lobos lá fora. Por lobos. Por lobos. Irmãos, não brinquemos com as nossas vidas.
nós só teremos proteção e cuidado se nós ficarmos aqui dentro. Se nós dermos um passo fora do que está aqui, nós somos presas fáceis. Satanás é astuto. E os sinais e prodígios vão acontecer. E vai te enganar. E você se torna presa fácil. Tem esses baratos. Mas não para aqui. Deus determinou ao povo de Israel, não nos nossos dias, mas ao povo de Israel, o que deve ser feito. Deuteronômio 13, 5. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Duas coisas precisam ser feitas, ou duas coisas irão acontecer. Primeiro, o falso profeta precisa ser tirado do meio. Ele precisa ser tirado do meio. Segundo, o que precisava acontecer com o falso profeta? Precisava morrer. Quantas profecias um falso profeta precisa proferir para ser um falso profeta? Meia. Se ele falar que vai cair 2 pingos de chuva, caiu 1, ele fez o quê? Mentiu. Qualquer falso profeta que falar qualquer coisa que não está na Bíblia é falso profeta. É falso profeta. Não está na Bíblia, é falso profeta. Agora, você é uma presa fácil para um falso profeta? Você é uma presa fácil para um falso profeta? Você obedece fielmente a palavra de Deus? Não se engane. É você com você. E Deus está vendo. Você obedece fielmente a palavra de Deus? É obedecer fielmente. Não meia boca. Segundo, você foge do pecado. Não para o pecado. Do pecado. Com temor de Deus. Você, como aquela criancinha, obedeço porque eu tenho medo, pastor, da consequência. Você ainda não viu o que Deus pode fazer, não? Você guarda os ensinamentos da palavra de Deus? Você guarda os ensinamentos? Você é um cabeção? Você sabe identificar a voz de Deus e a voz de um falso profeta? Você serve a Deus? Serve a Deus? Você se achega a Deus? Foram 6 perguntas. Seis perguntas. Cada uma delas vale 1,5 ponto. Qual que foi a sua tua nota? Das 6, você acertou as 6? Você tirou um 10? Se você não tirou um 10, você é uma presa fácil. Você é uma presa fácil. Cuidado. Cuidado. Porque se alguém aparecer com você e falar que aconteceu, você vai acreditar. Você é uma presa fácil. Lembre-se, Deuteronômio 13:1. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, eles vão se levantar no nosso meio. Você vai ligar a televisão, você vai ver. Você vai ligar o rádio, você vai ver. Você vai entrar no Face lá, você vai ver. No YouTube, no WhatsApp seu, vai cair mensagem de falsos profetas. E você vai dizer: pastor, o senhor viu? Vai se levantar.
Qual que é o antídoto para vencer? Está no mesmo texto. E amém porque está na Bíblia. Verso 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Nós precisamos tirar um 10. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva, eficaz e capaz de falar aos nossos corações.